Aleluia, glória a Deus. E um bom dia e a paz do Messias, chamado de Cristo Jesus, para todos vocês nesta manhã, meus queridos amados irmãos. E agora, nesta manhã, a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso venho trazer para os nossos corações. Não é só para vocês, não. A palavra ela é diretamente para mim. E vivo a palavra de Deus. Eu estudo, eu medito, eu leio e vivo ela para mim. E passo para os outros. Aquele que crê e que acredita na palavra do Senhor nosso Deus, que o teme e que o obedeça também. Aquele que não crê, não podemos fazer nada por ele. Cabe ele se arrepender. Convido agora todos vocês para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 13. Mais tarde veio a mim a palavra do Senhor neste termos. Ezequiel falando. O Senhor falou comigo. Deus falou comigo. O filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a estes videntes que falam apenas sobre o que imaginam. E diz-lhes: ouve, pois, a palavra de Yahvé. Parem de mentir. Parem, ouçam. Parem de inventar mentiras. Coisas que o Senhor não mandou você falar. Assim diz o Eterno, o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, tolos, mentirosos, que eu não mandei eles falarem nada. Falam que eu mandei, mas não mandei. Ai deles, porque não querem se arrepender. Continuam nessa prática. Que seguem apenas seus próprios humores e suas tolices, mas nada viram nem ouviram. Eu não lhe mostrei nada. Eu também não lhe falei nada. Oh Israel, os teus profetas são como raposas nos desertos. Ornando, procurando alguma coisa para comer. São comilões, são bebãos, são bêbados, embriagados. Ora, eles só trabalham por dinheiro. Ora, não fostes consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme. As combates no dia do Senhor. Aleluia.
suas visões são falsas. Suas visões são falsas. Eu não lhe mostrei nada. Eu não falei com eles, seus falsos profetas, e seus prognósticos, todos mentirosos. Todos mentirosos. Não falei e não mandei eles falar em nada. Com vossas bocas dizeis palavras de ave, quando o Senhor não vos revelou nada, tampouco vos enviou a parte alguma, e ainda assim tens a expectativa de que vossas previsões se cumpram. Como podeis você dizer, falsos profetas, falsos pregadores, que o Senhor nosso Deus mandou você falar algo sem ele ter mandado? E como você pode afirmar que irá se cumprir o que você falou, dizendo que foi Deus que mandou? É mentiroso você. É mentirosa você. Porventura, não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações falsas quando pregastes? Como podeis se cumprir tudo o que você falou? Todas essas bobagens, todas essas mentiras que vocês andam falando por aí. Eis que o Senhor diz, sendo que em verdade eu não havia falado convosco. Vocês são mentirosos. Vocês inventaram tantas das mentiras. O meu espírito, diz o Senhor, não foi ele que usou vocês. Não foi. Mas o espírito da mentira, o espírito do engano, o próprio Satã, quem usou vocês para mentir, para falarem coisas dizendo que foi eu que mandei. É tudo mentira. Não mandei, não os enviei, não falei com vocês. Vocês são todos mentirosos. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor, Deus, por causa de vossas palavras frivolas, e porque ela alardeastes, e porque lardeastes visões fraudulentas, me coloco frontamente contra vós, oráculo de Yahvé, o eterno soberano. Aqueles que pregam a verdade, que falam somente o que Deus manda, quando Deus fala com eles verdadeiramente, eles não gostam de pessoas que mentem falsamente, traiçoeiramente. Tenham cuidado. Tenham cuidado com essas pessoas que mentem. A serpente mentiu lá no Éden para Eva.
e Eva caiu. A queda foi tão grande de Adão, porque deu ouvido à sua esposa. Ele deixou de ouvir a Deus, deixou de obedecer a Deus para dar ouvido à sua esposa. Enquanto ela estava errada. O diabo também falou no deserto, tentando enganar Jesus, o nosso Salvador. Jesus pisou na cabeça dele, esmagalhou a cabeça dele. Jesus não pisou na cauda, pisou na cabeça. Para que eu e você, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, também pise na cabeça da serpente. Porque nenhuma mentira vem de Deus, somente do diabo. João, a carta de 1 João, capítulo 2, versículo 22. Nenhuma mentira vem de Deus, nenhuma. Somente do diabo. Quem é mentiroso é ele, que conduz as pessoas a mentirem. Eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da casa de Israel, e não entrarão na terra de Israel. E deste modo sabereis que eu sou Yahvé, o soberano Senhor. Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Sabe o que está escrito lá? Vou falar para vocês que não sabem ainda. Moisés disse: Senhor, esse povo pecou contra o Senhor, um pecado terrível. Perdoa os pecados deles. Se não perdoares, risca o meu nome do teu livro sagrado, aquele qual, aonde o Senhor colocou os nomes dos teus santos profetas. Então o Senhor nosso Deus respondeu para Moisés: eu riscarei aquele que pecar contra mim, aquele que eu quiser, eu riscarei. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu te mandei. E lembre que o meu anjo irá adiante de você, não de vocês, de você. Agora, faça alguma coisa errada e eu riscarei o teu nome do meu livro sagrado. Peque contra mim, minta, fale coisas que eu não mandei e eu te riscarei do meu livro sagrado. Então, todos esses falsos profetas, todos esses mentirosos, não estão com seus nomes escritos no livro sagrado de Deus, que é o livro da vida eterna. Não estão. O próprio Deus apagou. Porque são infiéis, desobedientes, arrogantes, teimosos. Estão levando muitos, milhares e milhares, junto com eles. Estão trilhando o caminho para o inferno. Visto que fazeis meu povo
desviar. Compreenderam agora? Esses falsos profetas estão fazendo o povo de Deus se desviar do caminho certo. Lembram que Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se eu não levar. Lembra que ele disse: ele é o caminho, somente ele é quem leva até Deus. Todos. Ele é o caminho. Lembra que ele também tem dito que há dois caminhos. Você escolhe. A escolha é sua. Ou você deixa Jesus te levar para o reino dos céus, para que você veja o papai como ele é, ou então você permite que o diabo te leve para o inferno. Esses são os dois caminhos, céu e inferno. Você escolhe para onde você quiser ir. A escolha é sua. Ninguém vai te forçar a nada. Há duas portas. Uma é estreita e apertado é o caminho para você trilhar. Mas esse caminho é que te leva ao céu. O caminho é Jesus. O outro largo e espaçoso. Largo e espaçoso. Mas esse é o caminho que conduz a muitos. Por ele entram e passam e se perdem. Estão perdidos. Muitos estão entrando por esse caminho, acreditando em falsos pastores, falsas profecias, invenções, aonde o Senhor nosso Deus não mandou eles falarem nada. Vou repetir de novo, é no versículo 10. Eu sei que você está entendendo porque você está acompanhando a leitura. Olha aqui, ó, 10. Visto que fazeis meu povo desviar da verdade, pregando-lhe paz, quando na verdade não há possibilidade alguma de paz. Vocês são apenas vocês são um bando de mentirosos. Um bando de cães latindo, mentindo falsamente. E quando labutam na construção de um muro fraco e tentam esconder sua fragilidade, rebocando-o com argamassa e passando cal. Ora, essa parede vai cair. Eis que mandarei uma chuva torrencial, uma chuva de pedras e rajarão ventos violentos. Então, quando o muro desabar, o povo lhes indagará: onde está o reboco e a caiação que fizeste? Está no chão, caído, derrubado. Por isso assim afirma o eterno, soberano, o Senhor: na minha indignação permitirei o estouro de um vento tempestuoso, e na minha ira
enviarei uma chuva de pedras e um aguaceiro, com grande poder de inundação, que se abaterão com violência sobre vós e vosso muro caído. De um momento para o outro, despedaçarei o muro que fora caído por vós, e o arrasarei de tal forma que até os seus alicerces ficarão à mostra. Quando ele cair, e com ele a cidade sereis igual. Quando ele cair, a cidade sereis igualmente aniquilados. Serão igualmente aniquilados. E chegareis à conclusão de que eu sou Yahvé, o Senhor. Deste modo, esgotarei minha coleira contra essa parede e contra todas as pessoas que a rebocaram com com argamassa fraca e tinturas de cal. E então vos direi: eis que a parede caída já não existe mais. Tampouco aqueles que a ergueram e rebocaram, isto é, os pregadores de Israel, que profetizam sobre Jerusalém, e alegaram ter tido visões de paz para esta cidade, quando em verdade não havia possibilidade de paz iminente. Palavra do Senhor, o soberano. Vocês acabaram de ouvir que esse muro que foi rebocado, as pessoas que apoiaram as mentiras, e os falsos profetas, vocês acabaram de ouvir que esse muro são eles. E os aliados são os caos que o Senhor usou como símbolo dos falsos profetas. Os pregadores, está no versículo 16, os pregadores de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e alegaram ter tido visões de paz para esta cidade, quando em verdade não havia possibilidade de paz iminente. Palavra do Senhor, o soberano. Agora, pois, ó filho do homem, volta a tua face contra as filhas do teu povo que vaticinaram a parte do que sentiam em suas entranhas, e profetiza tu contra elas. E declara: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: ai das que costuram por pulseiras, ai das que costuram por pulseiras enfeitiçadas nos braços da minha gente, e que fazem véus de vários comprimentos para pessoas de toda estrutura, com o objetivo de seduzir
e enganar o povo. Ó infelizes! Ó infelizes! Imaginais que podeis enlaçar a vida do meu povo e ainda sairdes incolume disto? Isso quer dizer, e sair ilesos disso? Não, não vai. Porque vocês estão prejudicando o meu povo, falsos profetas. Mentirosos, vocês estão falando mentiras, coisas que eu não falei e nem mandei vocês falarem. Vocês estão prejudicando o meu povo, estão fazendo o meu povo caírem e seguirem outros caminhos. Vocês vão pagar, e muito caro. Vós me profanastes entre o meu povo, em troca de alguns punhados de cevada e por pedaços de pão, matando quem não havia de morrer e matando com vida quem não merecia mais viver. E mantendo com vida, vou ler de novo, 19. Mil perdões. Vou ler de novo, o 19. Vós me profanaste entre o meu povo em troca de alguns punhados de cevada e por pedaços de pão, matando quem não havia de morrer e mantendo com vida quem não merecia mais viver, mentindo ao meu povo incauto que lhes dá ouvidos. Por isso, assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eis que sou terminantemente contra vossos berloques de magia, pulseiras de feitiço, mediante as quais cativais o povo, prendendo-os como pássaros no alçapão. Pois eu mesmo os arrancarei de vossos braços e colocarei em liberdade todas as vidas, pessoas que caçais como aves frágeis. Lembram que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Messias chamado de Cristo, chamado de Jesus, ele tem dito, vocês lembram? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, vocês serão livres. João 30, João 8, versículo 32. Lembram? É o que está escrito aqui. Da mesma maneira, rasgarei vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. E eles jamais voltarão a ser presas faces do vosso poder nefasto, mediante vossas mentiras causantes um grande mal. Confundiste e
e desencorajastes o justo, sem que isso tenha partido da minha vontade, e incentivastes os ímpios a não abandonarem seus maus caminhos, a fim de encontrar a salvação de suas vidas. Por este motivo jamais tereis novamente falsas visões, e nunca mais havereis de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Eis que livrarei o meu povo das vossas mãos, e então sabereis que eu sou Iave, o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vocês ouviram? Vocês assistiram, ouviram, entenderam, compreenderam que no nosso meio tem muitos profetas, muitos profetinhas mentirosos, que falam o que Deus não mandou. E dá para se perceber quem são, só não podemos dizer nomes. Essas pessoas, como a minha Bíblia e a tua Bíblia, todas elas dizem, os falsos profetas, os mentirosos, mas não diz os nomes deles. Não cabe a mim nem você dizer os nomes. Mas sabe como é que se conhece quem são os mentirosos? É quando eles falam para você e não se cumpre o que ele falou. É mentiroso. É mentirosa. Então não acredite em coisas que muitos falsos pregadores, muitos falsos pregam e não se cumprem. É mentiroso. Deus já vomitou-los. Deus já riscou-los do livro sagrado dele. Deus já riscou o nome deles do seu livro sagrado. Deus não se alegra mais. Lembram do que aconteceu com o rei Saul? Deus também o rejeitou, porque Deus mandou ele ir matar todos. E tudo o que tinha lá da cidade lá, do rei Gog. Lembra lá? Ele foi e pegou tudo. Trouxe tudo para ele. E ainda trouxe mais o rei vivo. Então, o Senhor, nosso Deus, vomitou-lo. E o profeta Samuel ainda foi orar por ele. Pedir a Deus que o perdoasse. Deus disse, Samuel, o que é que você está fazendo aí? Porque você ainda vai se compadecer de Saul. Não já tenho te dito, não já tenho te falado que eu o rejeitei? Eu o rejeitei. Não é você e não é ninguém que vai fazer eu me arrepender ou aceitar Saul de novo para ser rei do meu povo. Nunca mais. Então Deus tirou o reinado de Saul e o entregou ao seu servo Davi. E agora todos vocês, meus queridos amados irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.